Olá estranhos, eu sou Kenny Nogueira do blog do Arquiteto Gourmet e está no ar o nosso aquecimento do Oscar 2018. Como eu falei para vocês, eu vou preparar aqui uma série de vídeos falando dos principais filmes que vão concorrer às principais categorias. E o primeiro filme que nós vamos fazer essa resenha aí, não vou tentar não entrar em muitos spoilers, mas eu não garanto, porque nós precisamos entender um pouco sobre a história do filme. Então assista por sua conta e risco. Se você já assistiu, acho que vale a pena você assistir também esse outro ponto de vista. Se você não assistiu, vale a pena também para que você possa procurar ver esses filmes do Oscar aí, tá certo? Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre A Forma da Água, o filme de Guilherme Del Toro. If I told you about her, the princess without voice, what would I say? Que já rendeu alguns prêmios bem bacanas para o filme. Primeiro que ele foi campeão do Festival de Veneza em 2017, onde ele foi lançado a primeira vez. E agora nessa corrida para o ouro aí, que é justamente um período de premiações, ele já ganhou aí o prêmio de melhor diretor, superando Steven Spielberg, Christopher Nolan e outros diretores de peso. Então Guilherme Del Toro já ganhou seu primeiro título aí como melhor diretor. E também ele ganhou no melhor filme no Critical Awards. Então já um pré-aquecimento aí para o que a gente pode ver no Oscar. O filme ele é uma fábula e não é baseado em fatos reais, como a gente está acostumado no filme do Oscar. Mas ele se passa dentro de uma realidade que seja muito próxima da gente. Então é isso que é interessante nesse filme do Guilherme Del Toro, que ele traz todo esse mundo de fantasia que ele gosta muito. Ele é um diretor muito nerd, então ele gosta desse mundo de fantasia para próximo da nossa realidade, e é bem bacana a forma como ele trabalha isso. O filme ele se passa na década de 60, é um momento em que os Estados Unidos está no auge da sua Guerra Fria, brigando para tentar seu avanço tecnológico. Aí eles colocam como pano de fundo a corrida para chegar no espaço. O cenário que nós vemos de transformação dos Estados Unidos, transformação do mundo, a tensão dos Estados Unidos querer superar a Rússia. Nós temos como principal personagem a Elisa, pela Sally Hanks, que já concorreu ao Oscar de melhor atriz coadjuvante lá em Blue Jasmine. O Gilles, que é o amigo dela, que é interpretado por Richard Jenkins, e a Zelda, que é interpretada pela Octavia Spencer. Bem, mais um filme da Octavia Spencer. Eu já vou começar aqui colocando as coisas que eu não gosto, tá? Então, tipo, a Octavia Spencer, eu não gosto dela como atriz, porque pra mim ela é a mesma personagem em todos os filmes que ela faz. E, enfim, é a Octavia Spencer como ela é em todos os outros filmes que ela faz sempre. E a Elisa, que é a personagem principal, ela é muda. Então é uma princesa que não tem voz. Então vamos entender o contexto. A personagem principal é a Elisa, e ela é muda. Então, tipo assim, todo o estudo de caso, todo o estudo de personagens se desenrola ao redor dela. E é bem interessante como a gente fica preso, mesmo que ela não fale, somente nos gestos, assim, a expressão dela, a forma como ela se expressa, deixa muito claro os sentimentos e a força do personagem. E aí divide os sentimentos do personagem em 3 atos. Igualmente a gente percebe justamente a transição dos atos do filme, dos 3 atos do filme, justamente através da ação e do sentimento dessa personagem. Nós somos apresentados logo de cara essa personagem, logo de cara nós já vemos a apresentação dela, já vemos o cotidiano dela, percebemos que ela tem uma rotina ali diária para que ela possa trabalhar, para que vocês ela é uma faxineira num centro de pesquisa do governo. Então a gente percebe que ela trabalha pelo período da noite, justamente na parte da limpeza e tudo mais. E aí a gente percebe logo de cara justamente essa apresentação dela, de como a gente já traz essa empatia para ela, já percebe a relação dela de amizade com o Gilles e também com a Zelda. O segundo ato, eu chamo justamente o segundo ato de encontro, que é justamente quando acontece o ponto de encontro entre o personagem principal e o foco central da história. Nós temos aí justamente, como ela trabalha nesse espaço de pesquisa, foi encontrado um ser lá na América do Sul, e ele é trazido para esse centro de pesquisa. E aí ele passa a ser torturado, ele passa a ser usado como cobaia para algumas experiências e tudo mais. E aí que a gente é apresentado o vilão também do filme, o Strickland, que é interpretado por Michael Shannon. E aí quando a gente é apresentado esse que é o que é considerado o vilão, nós vemos também aí a apresentação desse personagem, que é justamente o foco central da história. A Elisa, ela passa a ter um relacionamento com esse ser de amor e admiração e tudo mais, e de autoconhecimento. E aí é interessante o seguinte, que nós percebemos que aquele ser também era considerado como um ser desprezível, um monstro e tudo mais, mas ela conseguia ver naquele ser também
algo realmente que fosse além daquela imagem que ele apresentava. Da mesma forma como nós possamos trazer para ela também que ela passa a ser vista de uma forma diferente, de um olhar de amor. Então, na verdade, ali é um reflexo do outro, e aí que eu acho que causa todo o interesse nesse filme, que torna esse filme muito mais interessante. Esse momento do encontro é justamente nós começamos a querer a ter mais empatia também pela própria personagem. E o último ato é justamente a ação. Toma uma atitude de ação, e aí é onde a reviravolta toda acontece, onde acontece toda a ação do filme, que não é um grande filme de ação, mas ele traz assim justamente o ar da aventura. E como é uma fábula, então ele traz a aventura justamente nesse terceiro ato, e aí nós percebemos também a mudança da atitude da personagem. Eu esqueci de falar lá no segundo ato que também muda a forma, como eu falei, a forma dela olhar e tudo mais, mas ela se torna mais feliz, ela se torna mais sorridente, ela se torna mais esperançosa. E nesse segundo ato ela se torna muito mais forte, ao ponto de tomar uma atitude que vai mudar completamente a história dela e a história dos outros personagens. Do lado do vilão, nós temos aí o Strickland, nós percebemos também que há uma evolução muito grande dele, justamente na forma que ele vai se decompondo. É como se ele perde o dedo dele logo lá no início do segundo ato, e aí ele recompõe e tudo mais. Nós percebemos a mudança de caráter também dele, muito refletida dentro do dedo dele, que vai empodrecendo, ele vai perdendo as características, vai ficando fraco e tudo mais, até o momento em que tem um auge, o ápice no final. Esse filme foi considerado justamente um filme em que ele faz uma ode a justamente as diferenças, que mostra pessoas que teoricamente não são bonitas. Por exemplo, ele não é uma atriz que é considerada bela dentro de Hollywood e tudo mais. Então, esse personagem que parece não ter uma beleza tão grande, os outros personagens que são considerados só são faxineiras, e tem uma cena muito engraçada, tem um roubo lá, tem um sequestro lá dentro da história, que eu não vou entrar em detalhe. Levanta cogitação que são os russos que estão conspirando, que roubaram e tudo mais, e aí faz a entrevista justamente com as faxineiras, e ninguém leva em consideração que as faxineiras possam ter feito isso. E é interessante como assim ele para, o Strickland, ele para e pensa assim, não, mas o que eu estou fazendo? Eu estou entrevistando somente faxineiras. Então, desprezando justamente a atitude daquela personagem e tudo mais. E aí no final das contas é que tem reviravolta, e aquelas pessoas que eles menos imaginavam é que conseguiam fazer todo esse momento de superação e ato heróico que nós vemos no filme, tá? Então é a aventura das pessoas que são desprezadas e que não são levadas em consideração. Então é bem legal essa história do filme, é bem interessante o contexto do filme. E o mais interessante é o pano de fundo. A Elisa e o Guille, eles são extremamente apaixonados por cinema, então nós podemos ver algumas cenas clássicas de cinema, e é interessante como a trilha sonora, ele lembra muito esses filmes antigos. Então a trilha sonora ele te envolve aos poucos, até o ponto de nós ouvirmos Carmen Miranda sendo apresentada dentro desse filme, e é bem legal essa trilha sonora, e é bem legal como isso consegue te envolver. Eu acho que pra mim é um dos filmes mais diferentes do Guilherme Del Toro. Eu gosto muito dos filmes dele, mas pra mim ele me surpreendeu. Eu acho que por isso muito ele levou realmente o melhor filme lá no Critical Awards, e ele tem muita chance de levar grandes prêmios no Oscar desse ano. E o Guilherme Del Toro também, ele vem aí se surpreendendo, se superando, fazendo um filme muito diferente do que nós estávamos acostumados. Tá? Para quem viu o Ciclo de Fogo, para quem viu o Hellboy e tudo mais, ver esse filme do Guilherme Del Toro traz um ar de alegria por tudo, pela aventura, pela estar muito próximo da nossa realidade, porque é uma fábula dentro da nossa realidade, e acima de tudo assim pela trilha sonora. A trilha sonora me encantou muito, muito, muito mesmo, e eu fiquei envolvido nesse filme, fiquei pensando por horas e horas nesse filme, e vale a pena muito vocês assistirem, tá certo? A minha nota para ele são 5 estrelas, porque eu tô torcendo muito por esse filme, apesar de não achar que ele vai levar os principais prêmios da categoria. Mas eu acho que ele fotografia, ele concorre muito bem. E eu acho que ele pode levar ali, surpreender ali. Esse aqui é a minha resenha sobre a Fórmula da Água. Eu acho que vale muito a pena você assistir. Que pena que ele não veio nos grandes circuitos de cinemas aqui em Belém. A gente teve que assistir em circuito alternativo, mas eu acho que se você tiver a oportunidade de assistir ainda no cinema alternativo, mas você pode assistir em casa também. Eu acho que é um dos filmes que vale a pena você assistir
porque é um filme de Oscar que não tem cara de filme de Oscar, tá certo? Então é isso, minha gente, se inscreva aqui no canal para saber outras resenhas dos outros filmes que vão concorrer ao Oscar. Fiquem ligados lá no blog do Arquiteto Gourmet, que nós vamos estar lançando sempre notícias que possam ser relevantes para o Oscar, para que possa se aquecer para o Oscar. Acompanhe nossas redes sociais, que nós vamos estar postando sempre novidades lá dentro do canal. E eu quero que vocês deixem a sua opinião, se vocês gostaram ou não dos vídeos, se vocês gostaram ou não dos filmes, para que nós possamos fazer sempre vídeos melhores para vocês, tá certo? Então é isso, um grande abraço, até a próxima, tchau!